noite, meu Brasil! Está começando mais uma live aqui no canal da Adoção. Ai, gente, a semana é curta, né? Amanhã é feriado. Imagino que alguns de vocês já estejam ou se programando ou até mesmo já na estrada para viajar. Então, desejo a todos um bom feriado para quem puder, prolongado, e para quem não puder, um bom feriado, mesmo que seja um único dia na quinta-feira. É bom, né? Descansar, aproveitar, dar uma relaxada durante a semana. Sejam bem-vindos. Oi, Renato, tudo bem? Fabi, Vivian, tudo bem? Queridos, deixa eu ver. Deixa eu ver. Meu Deus, gente, hoje o papo promete. Tudo bem, querido? Sim. Deixa eu só ver se é minha convidada. Oi, Asdras, tudo bem? Oi, Mari. Que legal que vocês estão aqui. Daqui a pouco a minha convidada chega. Bom, mas já adiantando, hoje nós teremos um assunto um tanto quanto, às vezes, até polêmico, né? Por conta da faixa etária. Espero que vocês tirem as dúvidas. Essa minha convidada é uma pessoa muito especial. Ela já participou de vários programas, já deu entrevistas. Ela é uma pessoa que, inclusive, eu já tive que desmarcar essa live por conta da agenda dela, porque ela estava viajando pelo Brasil todo, dando entrevista, porque vocês vão saber na hora da live. Tem algumas questões aí do processo dela que foram muito peculiares e realmente foi um diferencial no pioneirismo, no caso dela. E ela chegou! Ai, gente, na próxima semana, antes que eu me esqueça, quero convidar todos vocês para uma live também muito importante. Nós vamos falar sobre a famigerada certidão definitiva. Eu tenho uma convidada que ela vem falar esperando quem é, e é um caso que ela representa muitas famílias. Então, vamos falar um pouco disso, tá? Para você que está aí já com a criança em guarda ainda provisória, de repente pensa, ai, será que vai demorar por eu ter a minha guarda definitiva, a minha certidão? A gente vai falar disso semana que vem. A nossa próxima live será no dia 24, na segunda-feira, às 8 da noite. Ô, querido, claro, mas só de você ter passado por aqui eu te agradeço, Esdra. Um beijo. Oi, Débora, tudo bem? Oi, Thay, aceitou? Oi, Oi, tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Seja Tá bem-vindo bom. ao canal da Adoção. Muito Nada. bom, muito prazeroso tê-la aqui conosco, falando um pouco da tua experiência. Estava contando pro pessoal que você é uma pessoa famosa, vive Não, viajando. No mês da adoção, ela tinha agendas vastíssimas pelo Brasil todo, gente. Mas graças a Deus agora ela está aqui com a gente e vai poder falar um pouco, né, dessa linda história. Então, claro. Vivi, para a gente não perder muito tempo, né? Porque infelizmente a live só tem uma hora, eu gostaria que você começasse contando um pouco sobre você. Então, para quem não me conhece, meu nome é Viviane, eu sou casada com o Cláudio, já tem 12 anos e tenho dois filhos, o Lucas, que está com 29 anos, e o Williams com 21. Legal, legal. É uma bela apresentação, né? Uma família estruturada, feliz, porém, até alguns anos atrás, essa não Isso, era a formatação. Então, a gente está aqui hoje para falar disso, né? E me isso. diga, já que você, há apenas alguns anos atrás, transformou a formatação da sua família, me diga, por que que você optou pela adoção de um adolescente e não de Então, uma na ver- criança, como todo mundo faz? então, na verdade, eu sempre tive o desejo da adoção. E esse desejo já vem desde quando eu era criança. E com o tempo, né, eu
fui fazendo trabalho voluntário em abrigos, fui vendo a realidade, né, tão triste no nosso país, de muitos adolescentes sem família, e eu me sensibilizei, mas na verdade é um desejo assim da alma, um desejo que vem do meu coração, que não tem uma explicação racional, né? Eu sempre tive vontade de adotar um adolescente, mas não tem uma explicação assim bem racional para falar, né? É algo que veio de dentro, né? E você ouviu esse chamado, né? Exatamente. Então, todo mundo me pergunta isso, da onde que vem, da onde que vem. E aí, assim, eu acho que vem de Deus mesmo, porque é um chamado, igual você falou, né? Um desejo que vem da alma e essas coisas a gente não explica assim racionalmente, né? Agora, Viviane, me diga, ou melhor, nos diga, como que Sim. se deu esse encontro com seu filho? Você já estava no processo, já estava em busca, estava habilitada? Como que foi? Nos conte. Então, eu e o meu marido, a gente já participava há 6 anos do grupo de apoio à adoção aqui de Belo Horizonte. E com a participação nesse grupo, nós nos preparamos, né, para adotar, porque eu acho que o casal ou a pessoa que está adotando, ela tem que se preparar bastante, né, porque é um desafio, né? Aliás, a maternidade é um desafio da forma que ela aconteça, independente seja biológico, seja adotiva. Eu também sou mãe biológica, então assim é um desafio muito grande. Então, eu acho que a gente tem que se preparar bastante. E aí, nós frequentamos o grupo durante 6 anos e através do grupo virtual também, eu fiquei tendo acesso a uma campanha que foi pioneira no Brasil, que é a campanha Adote um Pequeno Torcedor, que foi promovida pela Vara da Infância e Juventude de Recife, em parceria com o Ministério Público e com o time de futebol de lá, que é o Esporte Clube Recife. E quando eu assisti o vídeo aqui no grupo virtual, eu já vi meu filho falando do desejo dele de ter uma família, e eu já identifiquei ele como filho, e foi lindo, assim, foi emocionante, porque na hora que eu vi a primeira vez, eu já me emocionei, me emociono de novo quando eu lembro, quando eu assisto, e foi um encontro de almas, assim, foi muito bacana, sabe? E aí eu já entrei em contato com a Vara da Infância de Recife, porque o procedimento é esse, né? Quando a gente adota fora do estado, a gente tem que entrar em contato com a comarca na qual a criança ou adolescente se encontra acolhido. E eu entrei em contato com a vara de lá e já falei com a assistente social que me atendeu o que era necessário para que eu buscasse o meu filho. E como era uma adoção atípica, né, era tudo muito novo, inclusive para a equipe técnica de lá, que nunca tinha feito uma adoção nessa idade, ela me perguntou qual é a criança. Aí eu falei, não é uma criança, já é um jovem de 17 anos, né, que está participando da campanha que vocês estão promovendo. E ela também se emocionou, para minha grata surpresa, ela se emocionou, me acolheu muito bem. E a partir daí, né, ela nos acompanhou, o processo durou 5 meses. Então, foi dessa forma, né? Nós nos habilitamos e foi dado prioridade, porque ele já ia completar 18 anos. E até que finalizasse o processo, ele não sabia ainda da adoção, só quando estávamos habilitados e quando o juiz autorizou. Interessante. Muito interessante, né? Quer dizer, como você mesma disse, o usual, até para a comarca, é alguém buscar uma criança, mais tarde, né? Um adolescente, mas bem no início da adolescência, e não um jovem rapaz próximo aos 18 anos. E Sim. aí, nos conte, assim, agora um pouco mais. Você chegou a ter ele com 17. Você se lembra de ter conversado com ele nessa época? O que que ele sentiu? Porque eu acho que é uma idade que, de uma certa. Eu vi o vídeo, inclusive, quem não assistiu, está nos stories, que eu publiquei de ontem para hoje, o vídeo dele, onde ele aparece falando sobre ele, melhor, se apresentando, né? Que é um vídeo da campanha. Sim. E ali você percebe que ele
tem muito seguro que ele já vai partir para a vida dele, né? Eu acabei vendo umas outras entrevistas suas com ele e dele, Uhum. onde ele dizia que ele já estava se programando até para alugar uma casa. Quer dizer, ele já estava com ideias de eu, a partir de agora, sou responsável por mim e vou ter que tocar a vida. Então, né? Como que foi isso para ele, ter essa grata surpresa aos 17? Foi aos 17 anos mesmo? Como que foi isso? Então, ele participou da campanha, quando ele participou, ele tinha 17 anos. E aí ele conta que ele foi vendo os outros meninos, as outras crianças e os outros adolescentes sendo adotados, né? Mais novos do que ele, porque ele era o mais velho da campanha. E ele foi, aos poucos, perdendo a esperança, porque ele já estava quase completando 18 anos e nenhum pretendente no Brasil e nem no mundo, né? Adoção internacional também não tinha pretendentes. E ele foi perdendo as esperanças, né, de ser adotado e começou a se preparar para sair do abrigo. Ele já trabalhava e aí ele já estava procurando, né, um lugar para alugar para que ele, quando completasse os 18, ele saísse. E durante esse processo de habilitação, de entrevistas, foi um processo assim bem intenso, foi acompanhado, assim, teve muito acompanhamento, né, da psicóloga, da assistente social, do juiz, porque era, como eu falei anteriormente, uma adoção atípica, e aí eles queriam conhecer a gente mais, né, a fundo, saber mesmo do real interesse, para que o jovem, né, o meu filho, no caso, ele tivesse uma família que realmente o acolhesse com toda a sua história de vida, que a gente tivesse preparado, eles queriam ter essa certeza, né? Então, durante o processo todo, ele não sabia que tinha uma família aqui em Belo Horizonte que já tinha adotado ele, na verdade, né? Ai, Só, meu Deus. só faltava mesmo a parte burocrática, mas assim, no coração a gente já tinha adotado ele. E ele ficou sabendo só um dia antes da audiência dele lá, depois desses 5 meses, foi que a técnica do abrigo comunicou para ele, né, que um casal aqui de Belo Horizonte tinha adotado ele e que só faltava ele dizer para o juiz se ele queria ou não. E aí, quando ele teve essa notícia, ele já tinha 18, então nós não tivemos contato com ele aos 17 anos, a não ser o contato da campanha, né? Que ele não teve contato com a gente. A única forma que eu tinha de ver o meu filho era a campanha, que eu assisti milhares de vezes nesses 5 meses. Era a única forma que eu tinha de ver o meu filho. Então, quando a gente teve o primeiro contato depois dessa audiência dele, ele já tinha 18 anos. Ai, meu Deus. Agora uma pergunta. Você já tinha seu Sim, primeiro filho. Como foi que sim. ele reagiu? Como que o Lucas reagiu quando você falou, olha, tá chegando mais um filho, o teu irmão tá chegando? Como foi? E essa adaptação? Pois quando eu mostrei o vídeo para o meu filho mais velho, ele se emocionou muito. Ele é igual a mim, ele chora bastante. E aí ele chorou muito, se emocionou, e a primeira frase que ele falou foi: quando que nós vamos buscar o meu irmão? E Ah, aí me emocionei, porque eu fiz questão de observar que naquele momento ele já tinha adotado o irmão também. E isso é muito importante falar sobre isso, porque a família toda tem que adotar, né? Não é só os pais. Quando os pais ou a pessoa que for adotar já tiver um filho, é muito importante que isso seja conversado bastante e que esse filho que já tem na família, que ele também adote o irmão que está chegando, né? com E o certeza. Lucas, desde criança, ele já sabia desse meu desejo e já compartilhava desse meu desejo. Então, foi bem tranquilo. Ele se emocionou também bastante. E recebeu o Williams aqui, você perguntou da adaptação, né? Recebeu o Williams aqui com todo carinho, com todo amor. Quando o Williams chegou, eles saíram juntos. E ele falou para o Williams que ele não tinha ganhado só um pai e uma mãe, que ele tinha ganhado um irmão também, que podia contar com ele para o que precisasse. E eu até me emociono, porque os dois, assim,
são de uma amizade, de um amor assim incrível. É muito lindo de ver os dois. A adaptação dele foi bem tranquila também. Ele conta que ele não sabia onde era Belo Horizonte, não conhecia nada daqui. E ele só sabia do futebol, né? Que ele gosta muito de futebol, então ele sabia dos times de futebol daqui e mais nada. E ele, ele teve um pouquinho de dificuldade com a temperatura, porque lá em Recife é muito quente, aqui em Belo Horizonte já tem uma temperatura mais amena. Ele teve um pouco de dificuldade com isso, mas as outras coisas foi bem tranquila. Ele ele conseguiu se adaptar bem e ele fala também, né? Logo no início ele falou que a impressão que ele tinha é que ele estava de férias em Recife e estava voltando para casa. No primeiro dia ele já falou isso, foi bem bacana, porque ele já se sentiu em casa no primeiro dia, né? Sim. Então foi bem tranquilo. Interessante você falar. Ele já se sentiu em casa no primeiro dia, ele não conhecia a BH ainda. Como que foi? Fala agora para os nossos seguidores, Vivi. Como que foi assim essa adoção interestadual? Ou seja, de Minas para Pernambuco. Compartilha um pouco. Como foi esse primeiro contato, a aproximação e o real encontro de você trazê-lo, né? Como foi? Então, a princípio, o juiz autorizou uma aproximação virtual, que também foi pioneira no Brasil. Agora, hoje em dia, já tem várias comarcas que fazem essa aproximação virtual, que é importantíssima também, porque a gente já vai conversando com o filho, já vai conhecendo, né? E foi toda acompanhada pela assistente social e pela psicóloga e também pela técnica do abrigo. Né? Então, assim, foi bem importante esse momento, foram 10 dias, e ali naquela aproximação, eu já pude exercer a minha maternidade desde aquele momento, porque eu já puxava a orelha, eu já dava boa noite, de manhã o bom dia, já acompanhava ele durante o dia todo. Então, assim, foi muito importante, porque ele já ficou sabendo da nossa rotina e a gente da rotina dele lá. E também para a gente se conhecer, né? Sim. Essa parte aí da cultura que você falou é bem diferente, né? Recife, de Belo Horizonte. Então, a gente conversou muito sobre isso também. Essa é uma das vantagens da adoção de adolescente, porque você pode conversar bastante, dialogar, perguntar, é bem tranquilo isso. E assim, eu falei para ele, né, das diferenças todas, né, de clima, de cultura, de alimentação, de tudo. E fui explicando para ele que ele só ia com o tempo mesmo que ia se adaptar, né? Que o que dependesse de mim eu ia fazer tudo para que isso fosse mais fácil para ele, que não fosse tão difícil, né? Eu aprendi a fazer várias comidinhas lá do Nordeste que ele gosta e tudo que eu pude fazer para amenizar, né, essa diferença cultural eu fiz, né? Nossa família toda fez. E depois desses 10 dias, né, de aproximação virtual, foi determinado que a gente ficasse 10 dias em Recife e nós ficamos 24 horas por dia juntos. Ele não ficou no abrigo, né? O juiz autorizou que a gente pegasse ele no abrigo e ficamos os 10 dias com ele. E depois a gente já trouxe o nosso filho para casa. Foi lindo. Incrível. Foi bem bacana. Tenta descrever para a gente esse dia a dia, depois que ele chegou em casa, né? Após esse período, ainda mais hoje, né? Como que é, assim, os desafios, as conquistas, os medos que muitas pessoas têm, os aprendizados, o que você poderia compartilhar com a gente? Então, quando ele chegou, ele teve, claro, obviamente, muitas dificuldades, né? Porque ele vivia numa casa de acolhimento que tinha, acho que aproximadamente 20 acolhidos, de várias idades diferentes, desde bebê até a idade dele, que ele era mais velho, né, 18 anos. Aqui em Belo Horizonte, as casas de acolhimento são por faixa etária, e lá não, lá tinha crianças de 1 ano até 18. E ele é acostumado a morar num lugar, ele viveu 7 anos no abrigo,
acostumado a morar numa casa muito movimentada, com criança, com adolescente e tudo. E quando chegou em casa, ele sentiu, né, aquele silêncio. No início, eu não tinha conseguido a minha licença maternidade por causa da idade dele, né? Mas aí eu entrei com um mandado de segurança e depois eu consegui a licença maternidade o salário maternidade. Então, é Só um uma coisa. parênteses. A sua empresa é privada ou você trabalha em alguma instituição pública? Não, eu sou empresária, né? Eu sou Tá. microempresária, então, Ok. autônoma. E aí, assim, é importante falar para que as pessoas não desistam, né? Apesar da lei já ter sido aprovada, na prática a gente sabe que muitas vezes não é concedida a licença maternidade, né? E o salário maternidade. Então é importante que seja dito para as pessoas não desistirem de lutar pelos seus direitos, né? E voltando à adaptação, ele teve, né, assim, várias questões, né? Ele teve que aprender a andar aqui na cidade, ele não conhecia nada, não conhecia ninguém. Então, assim, foi um processo que a gente tem que ter disponibilidade não só de tempo, mas de paciência, de carinho, de amor, né? Ele veio com uma defasagem escolar muito grande, então a gente teve que contratar, né, uma professora particular, um acompanhamento escolar, além da ajuda em casa, dos pais, do irmão. E aí foi todo um processo, né? É importante falar também que os pais têm que ter essa disponibilidade, né? Como eu falei, não só de tempo, mas de dedicação mesmo ao filho, porque é um momento delicado, que ele está se adaptando, mas a família também está se adaptando à realidade do filho, né? Que já chega muitas vezes com traumas, que já chega com uma história de vida, né? Então, a gente tem que ter essa disponibilidade, tem que ter paciência, porque a gente não consegue moldar um filho como muitos pais querem, né? Eles têm a história deles, a personalidade deles. É importante que a gente tenha o coração aberto para aceitar o filho com a história de vida dele, da mesma forma que ele aceita a gente com a nossa história. E assim, pegando o gancho nessa questão da história, ou seja, um passado, né, uma história mesmo de vida, o que você Sim. diria para os pais e futuras mamães que pretendem adotar um adolescente? Porque existe ainda preconceito, né, de já existe uma história, um passado, entre outras questões que, né, que levam a pessoa a ter receio. Qual conselho você daria? Então, que se preparem bastante, que troquem experiências, né? E que esteja totalmente aberto para aceitar o filho com a história de vida dele, porque também nós temos a nossa história de vida, né? Então a gente não tem que exigir do filho que tenha uma educação exemplar, que tenha os costumes que a gente tem, que tenha os princípios, tudo isso é ensinado, né? A própria convivência que o filho tem com a família já faz com que ele absorva, né, essa questão da educação, dos princípios, enfim. E a gente respeite tudo. Por exemplo, o meu filho veio com uma religião que não é a mesma religião que a nossa. E a gente se respeita, ele continua com a religião dele, a gente continua com a nossa, a gente se respeita muito. Então tem que ter esse respeito pela história, pela vida do filho, né? Não tem que ficar exigindo que o filho seja perfeito, que saiba se comportar, que saiba falar corretamente, essas coisas que muitas vezes a gente vê aí, né? As pessoas querendo que o filho tenha um padrão de comportamento como se ele tivesse nascido ali naquela família e aprendesse desde bebê aquilo que a gente gostaria que ele já soubesse, né? Então, é só com o tempo mesmo que ele vai aprendendo e absorvendo essas questões. Então, o conselho que eu dou é que esteja bem aberto para poder aceitar, né, o outro, aceitar o outro como ele é, né? Muitas mudanças vão acontecer e acontecem naturalmente. Muitas coisas acontecem naturalmente, muitas mudanças, entendeu? Não precisa de você forçar, você vai ensinando, porque o filho, ele chega com o coração aberto, né? Para aprender, para receber.
Então, é bom que a gente também esteja, assim, nesse mesmo sentido de estar aberto para poder ter esse respeito também pelo filho. Isso é importante. O respeito, a aceitação vem junto com esse amor todo, né? Exatamente. Viviane, agora falando um pouco da questão de... você falou, ele chegou com uma defasagem escolar, ou seja, tem um termo certo, né, para a gente falar sobre isso, ou não? A questão da regressão tem a ver com isso ou não? Não, no meu ponto de vista, não. A Sim. defasagem escolar, no caso do meu filho, é porque ele viveu nas ruas, ele foi morador de rua durante 3 anos, então ele ficou fora da escola durante esse tempo. E quando ele foi acolhido, você sabe que a realidade das casas de acolhimento, eles não têm um acompanhamento escolar, eles não têm uma cobrança igual tem dentro da família, não tem. Tem rigor, né? Não tem. Então, assim, eles vão à escola, eles frequentam a escola, mas eles não têm uma rotina de estudo, né, nas casas de acolhimento. Então, né, se fizer bem, se não fizer também, eles não se importam. Então, infelizmente, a realidade é essa, né? Pode ser que tenha alguma casa de acolhimento que tenha algum acompanhamento mais de perto, mas jamais vai chegar perto do que é uma família, né, para acompanhar o filho. Então, assim, essa defasagem se deu devido a esse tempo que ele ficou morando nas ruas e devido aos 7 anos, né, de acolhimento, que também não teve acompanhamento nenhum. Então, quando ele chegou, quando ele nasceu para mim, né, como eu falei anteriormente, ele teve acompanhamento escolar, teve professora particular, porque também os pais não devem fazer o papel de professor, isso desgasta muito a relação, né? Acompanhar sim, cobrar sim, mas não fazer o papel de ensinar, né? Porque ele vai aprender na escola, em casa vai ser o reforço, o acompanhamento. Né? Muitos pais se desgastam na relação com os filhos porque faz o papel de ensinar, de querer que ele seja o melhor da sala, que tire notas boas logo no início. E isso não acontece dessa forma, né? A gente não tem como fazer o outro desenvolver em tão pouco tempo, sendo que ele nunca teve uma experiência de rotina de estudo, né? Agora, a regressão já é uma outra questão. A regressão é o seguinte, como o filho nunca viveu numa família ou viveu numa família desestruturada, desequilibrada, muitas vezes omissa, né? A maioria das crianças que estão na casa de acolhimento, né, teve não só rejeição, mas muitas delas teve traumas, né? Passou por várias coisas. Elas nunca tiveram no seio de uma família acolhedora, uma família amorosa, né? Nunca teve um amor e um carinho de pai, de mãe, de irmão, de avós, de tios. Então, quando elas vêm para casa, quando nasce para a gente, elas querem inconscientemente viver aquilo que não viveu na família biológica. E aí a gente tem que estar preparado não para incentivar essa regressão, mas para acolher. Então a gente acolhe a regressão, aquilo passa e está tudo bem. Porque muitos pretendentes, muitos pais aí se desesperam achando que o filho, né, de 10, 12 anos estão se comportando como uma criança de 5, de 6, é super normal, porque não tiveram aquilo, né, aquela vivência ou aquela experiência na idade correta. E agora, como elas estão tendo a oportunidade de vivenciar certas coisas que elas não vivenciaram, né? Então, a família adotiva, os pais, têm que acolher essa regressão, porque passa. São só momentos que acontecem, a gente tem que ter esse cuidado, essa sabedoria de observar, acolher e aquilo passar, mas a gente não deve incentivar, no meu ponto de vista, né? Porque senão aquilo pode se prolongar e eles precisam desenvolver, né? Sim, e você acha importante ter, então, um acompanhamento de um profissional psicológico, de repente, um psicólogo, porque às vezes, tiro por mim, assim, eu não saberia, talvez, ter esse olhar e conduzir o adolescente ou a criança, que eu vejo que tem um potencial ainda a desenvolver, mas que ainda não chegou nesse potencial.
Então, eu acho que Sim. o profissional, nesse ponto, ele vai ter ferramentas, conhecimento técnico e até talvez eu possa até usar o termo que você usou com o caso do professor. Quer dizer, ele é o profissional do ensino, ele é o profissional da psicologia humana, então ele tem ferramentas para fazer o seu, no caso, o filho, chegar onde ele deve chegar. Não queira Exato. fazer o papel que não lhe cabe, né? Exato, exatamente, porque isso pode prejudicar a relação com o filho. Isso é independente da idade que o filho nasce para a gente, entendeu? Pode, mesmo que seja um bebê, ele ainda pode ter regressões. Sim. Então, assim, é muito importante o acompanhamento de um profissional, de um psicólogo, né? Não só para a criança, porque tem muitos pais que acham que a criança tem que ser acompanhada por um psicólogo, mas não aceitam que eles também têm que ser acompanhados. Então, é a família toda, né? Então, é fundamental esse acompanhamento. E outra coisa muito bom que ajuda muita gente é a troca de experiência nos grupos de pós-adoção. Então, assim, quando alguém que já passou por aquilo te conta como que ela conduziu ou ele conduziu o filho numa situação daquela, porque muitos casos são parecidos, né? As regressões são muito parecidas. Quando você compartilha com o outro a sua experiência e mostra que aquilo ali é uma coisa simples, que não é um tabu, né? A regressão muitas vezes é vista como um tabu e não é. Então, quando você compartilha com o outro, quando você pede ajuda para o outro, por alguém que já vivenciou aquilo, e ela explica como conduziu, fica mais fácil, mais leve, mais tranquilo, para poder a pessoa saber lidar naquele momento, né, que está acontecendo a regressão, que pode durar aí alguns dias ou algumas semanas, e logo depois passa. É pontual, né? Sim, é pontual, passa, né? Por isso que eu sempre gosto de falar para a gente não incentivar, né? Só acolher, porque a criança precisa, até mesmo para o desenvolvimento psíquico dela, né, da criança e do adolescente, ela precisa, às vezes, vivenciar alguns momentos que ela não vivenciou, né? Então, por isso que é importante a gente acolher aquele momento e elas passar daquele momento ao seu desenvolvimento normal. Sim. Interessante. Bom, Vivi, a gente ainda tem um tempo aí. Eu queria que você falasse, tem mais algum tema que você gostaria de comentar? Eu acho que você citou numa das nossas conversas a questão do preconceito. O preconceito, infelizmente, é uma realidade que a gente vive aqui, né? O meu filho já nasceu, para mim, já tem 3 anos, e até hoje, infelizmente, o preconceito da nossa sociedade é enorme, né? Não só pelo fato da adoção, mas no caso dele também a idade, é uma adoção interracial, e mais preconceito por causa disso também. Então, assim, é outra coisa que a gente precisa se preparar muito, porque a gente escuta muita coisa negativa, né? E no início eu ficava constrangida, mas aí com o tempo eu aprendi também a dar as respostas. A gente vai virando uma leoa, né? E aí, principalmente quando alguém fala alguma coisa na frente do meu filho, que eu acho um absurdo, né? Porque acontece muito. E aí eu já não consigo mais ser tão polida, né? Eu já começo a falar, mesmo que às vezes a pessoa pergunte por curiosidade, eu acho que a pessoa tem que ter um bom senso, né? De não estar perguntando na frente do filho, porque isso constrange as pessoas, né? Então, assim, eu sempre procuro orientar quem está falando alguma coisa, mas eu sempre deixo bem claro que aquilo é uma forma de preconceito, que a pessoa precisa trabalhar isso, porque o filho que nasce para a gente pela adoção, mesmo aos 18 anos, ele é filho do mesmo jeito, a filiação acontece da mesma forma. Então, não tem essa questão de preconceito, né? Pela adoção, pela idade, muita gente critica, muita gente faz comentários maldosos, inclusive, e isso é muito triste, porque não tem nada de maldade, pelo contrário, tem muito amor, né? E também a questão do preconceito, né, da adoção interracial, muita gente critica também,
e pergunta o porquê, pergunta, só que o amor não tem explicação. Ele acontece, os encontros acontecem. E não tem, eu sou contra essa questão do perfil também, né? Porque é uma forma de preconceito, no meu ponto de vista. Porque nós preenchemos uma folha colocando o perfil que a gente quer ao filho. Mas em momento algum é levado uma folha para o filho na casa de acolhimento pedindo para ele preencher um perfil de pais. E aí eu pergunto, né? Será que o meu filho me escolheria? Será que eu tinha o perfil que o meu filho gostaria de pai, de mãe, de pai, de irmão? Será que ele estava na casa de acolhimento querendo uma família sem irmãos, por exemplo, né? E se eu tivesse doente, com algum problema de saúde, será que ele me aceitaria? Né? Então, eu acho essa questão de perfil muito injusta. Eu acho que é um preconceito, sabe? Já na hora de preencher essa ficha. Quem quer ser pai, quer ser mãe, no meu ponto de vista, não deveria fazer essa escolha. Né? Porque tem muitas crianças, muitos adolescentes querendo o amor de uma família e é possível exercer a maternidade mesmo quando o filho nasce na adolescência. Né? É uma forma de preconceito, no meu ponto de vista. Agora, Vivi, nos conte, no teu caso, como foi uma adoção que teve um processo um pouco diferente por conta da idade? Você, assim que foi aceito, né, pelo seu filho, assim que você foi aceita, a certidão já saiu? Ou Eu fui adotada. demorou? Você foi adotada pelo seu filho. Então, a sua certidão demorou para sair? Então, o processo foi em maio e a certidão saiu em outubro. Ah, perfeito. Eu perguntei isso porque na próxima semana a gente vai falar sobre documentação, dentre elas a certidão. Então, Demorou acho que 5 meses, mas é uma porque dúvida. demorou esse tempo, na verdade, foi porque foi através de carta precatória, entendeu? Por isso é que demorou um pouco mais. Normalmente é mais rápido, mas como foi uma adoção interestadual, é feita através de carta precatória, né? Então a gente fez o processo todo lá em Recife, né? E aí depois eles enviam aqui para a cidade, né? Onde o adolescente tá, ou a criança está morando com a família, e é tudo feito por carta precatória. E isso demora um pouquinho, esse trâmite demora um pouquinho, né? Mas é importante também falar que eu ficava cobrando o tempo todo. Eu sempre estava ligando na vara, sempre perguntando, pedindo para agilizar, porque tem a questão, né, da mudança de nome, isso é importantíssimo, principalmente para o filho, né, que fica ansioso para ter o sobrenome dos pais, para trocar os documentos, no caso do meu filho, né? Então gera uma ansiedade, gera às vezes alguns constrangimentos na escola, né, com plano de saúde, com outras coisas. Então, assim, eu ficava no pé mesmo, ligava quase que todo dia pedindo para agilizar, para que saísse logo. Mas se for na mesma comarca, é mais rápido. Se o filho estiver destituído, né? Porque se não tiver destituído, tem o processo de destituição primeiro e aí acaba que demora um pouco mais. Né? No caso do meu filho, ele já estava destituído e já estava no CNA. Perfeito. Agora, assim, já encaminhando para alguns minutos finais, eu vou perguntar às pessoas se alguém aqui tem interesse numa adoção de adolescente, se tivesse, manifeste, porque eu lembro que você, numa das nossas conversas, citou uma coisa que não me saiu da cabeça, que o seu filho era o primeiro a falar, se apresentar no vídeo Adote um Pequeno Torcedor. E, gente, ela não conseguia sair desse vídeo, ela voltava. Ela simplesmente olhou e falou: esse é o meu filho, encontrei, e não conseguia continuar assistindo o vídeo. Então, é algo muito único. Eu imagino que quando você conta isso, é difícil, né? A pessoa entender que isso é possível de acontecer, mas eu acho que é isso. Você, quando bate o olho, alguém aí perguntou: se eu chegar num abrigo e pretender adotar uma criança, mas que ainda não foi destituída,
Mas se o juiz ele autoriza, é que não funciona assim. Eu ia responder na hora, mas não dava para cortar. Hoje em dia, dificilmente você vai chegar numa briga e vai escolher uma criança para adotar. Aí essa criança que será destituída, ela com certeza vai entrar na fila do cadastro do CNA, respondendo a sua pergunta. E não para você que ó, a encontrou num abrigo por qualquer motivo que fosse e falava, ai, gostei da Fernandinha, e aí a Fernandinha vai ser preparada para você. Não, não funciona assim. Vá até a sua vara da infância e juventude no seu município, se informe, dê entrada na documentação, após habilitada, você vai passar por um processo, mas quem seleciona a criança não é você. É a vara que seleciona de acordo com o seu perfil. Só esclarecendo. E aí, Exatamente. essa coisa de você ter visto Williams não me saía da cabeça, sabe? Porque era uma coisa assim. Porque eu assisti, gente, depois da campanha, inclusive ainda está disponível no YouTube, para quem quiser ver, é só colocar lá, campanha Adote um Pequeno Torcedor, se eu não me engano, é de 2015, né? O início da campanha. Então, Exato. e ele é um dos primeiros, ele fala no meio também, e ele fala, e é o último. Aí fiquei até fazendo um paralelo, né? Nossos últimos serão os primeiros, mas que ao mesmo tempo nunca foi, de uma certa forma, prestigiado, e ao mesmo tempo alguém que tinha que ser, ao olhar para ele, não conseguiu olhar para os demais. Então, assim, você praticamente ficou hipnotizada. E realmente ele tem um carisma, ele tem um jeito de se expressar tão forte que você presta atenção e fala, hã? Nossa, sim. Você foca, né? Não que os outros não tenham, mas é diferente, sabe? E aí eu fiquei tocada por ele. Foi muito bom. Imagina eu quando assisti, né? Eu já me emocionei, já chorei muito naquele primeiro momento, né? E na verdade eu nem escutei o que ele estava falando, né? Eu senti uma conexão, eu senti uma energia muito forte e já senti amor pelo meu filho ali naquele momento. Só depois de muitas vezes que eu vi o vídeo foi que eu fui realmente escutar assim racionalmente o que ele estava falando. Foi um encontro de almas mesmo, foi bem bacana. Com certeza. Agora, Vivi, fala um pouquinho dessa sua é, visão de chamar adoção de adolescente e muitas pessoas a chamam de adoção tardia. Você Então, vê essa nomenclatura pejorativa? eu sim, sim, eu vejo, porque eu não gosto desse termo adoção tardia, porque fica parecendo que a adoção aconteceu tarde demais. Na verdade não é. A adoção ela acontece na hora certa, né? Ela sempre acontece na hora que ela tem que acontecer. E aí eu não uso mais esse termo, eu uso adoção de adolescente ou adoção na hora certa, que eu acho que fica assim uma coisa mais leve, né? Fica mais aconchegante, porque a Sim. adoção tardia é muito forte. Então Humaniza o termo, né? Humaniza o termo, né? eu já parei de usar esse termo há já algum tempo, porque a adoção do meu filho aconteceu na hora certa, na hora que tinha que acontecer. Ele, né, estava lá há muitos anos esperando uma família, e a gente aqui esperando, né, a chegada do filho, e aconteceu na hora que tinha que acontecer. Eu não uso mais esse termo, eu não gosto. Algumas pessoas, enquanto você falava, sobre a questão da escolha de um perfil ou não, concordaram com você, dizendo que também não concordam com esse tipo de análise, se é que podemos chamar assim, ou seleção, né? Onde você tem que descrever um perfil. Teve pessoas que até compararam um objeto. Porque é isso, né? Você não tem também muito detalhes humanos para definir. É assim, assado, cozido, fritado, de um jeito, virado, quer dizer, né, acaba formatando de uma forma que às vezes nem é a correta, mas é como o sistema enxerga, né? Exatamente. Eu até escrevi um texto sobre isso, né? Eu acho, como eu falei, né, eu acho muito injusto você fazer essa escolha, né, porque é uma escolha, não deixa de ser, você escolhe a cor da pele, você escolhe se tem irmãos, você escolhe se tem doenças, escolhe a idade, e eu acho injusto, né, como eu falei, que eles estão totalmente abertos para receber os pais, para receber aquela família. E mesmo aqueles que ainda estão
estão com dificuldade, né? Às vezes na adaptação, às vezes de aceitar a família, porque acontece às vezes, né? No fundo, eles estão inseguros, no fundo, eles têm medo, sabe? Mas eles querem ser acolhidos, só que eles já sofreram tanto, já passaram por tantos traumas, por tantas coisas, que às vezes chega até a falar que não querem ser adotados. Já ouvi isso, mas na minha opinião, eu acho que todos querem. Só que às vezes sofreu tanta rejeição na vida, sofreu tanta coisa, que eles têm medo de se entregar, né? Eles ficam inseguros. E às vezes esse processo de adaptação, quando acontece isso, ele é mais demorado por causa dessa dificuldade do filho de aceitar, né, ser amado. E aí é que entra mais uma vez os pais estarem preparados, estarem com mais paciência, com mais dedicação, né, de estar entendendo aquele momento do filho, mas também passa, né? Depois, quem que não vai resistir ao amor de um pai e de uma mãe, né? De ser acolhido, de ter carinho, de ter amor, de ter beijo, de ter tudo isso que uma família proporciona, né? Com o tempo, aquela criança ou aquele adolescente, ele vai abrir seu coração. Pode acontecer de ter algumas famílias, alguns filhos, né? Que tenham essa dificuldade, mas que os pais procurem ajuda para eles também, né? Porque, infelizmente, a gente vê muita devolução e filho a gente não devolve, né? A gente aceita e não devolve, não tem devolução de filho, né? A gente tem que aceitar, tem que acolher e buscar ajuda, sempre buscar ajuda. Olha, a Fernandinha Bustamante, ela disse que lá no Recife tem o programa Pernambuco que Acolhe, onde é divulgado o perfil de adolescentes disponíveis para adoção. Quem tiver interesse, procure no Face por Seja, C de cebola, E de elefante, J de jacaré e A de avião. Legal, Fernandinha, Então, obrigada pela dica. Recife está sempre à frente nas campanhas, né? Lá também tem um programa que chama Mãe Legal, que incentiva, né, as genitoras a entrega consciente e legal. Então, lá em Recife, né, eu tenho contato ainda com o juiz, a gente acabou se tornando amigos e aí a gente conversa bastante. Agora, em maio, nós tivemos lá no seminário de adoção, e aí, de adoção de adolescentes, foi totalmente voltado para essa adoção específica. E aí, assim, tem várias campanhas, não só da Seja, mas também a Fernandinha aí vai poder falar, né, comentar, mas também outros programas, né, de apadrinhamento, do Mãe Legal. E é bacana que isso seja divulgado para que outras comarcas ou os pretendentes também possam, né, quem está disponível para ir buscar o filho em outro estado também possa acessar, né? E conhecer os lindos adolescentes que tem aí pelo Brasil, querendo serem amados, né? Querendo uma família. E é possível dar certo e dar super certo. É uma experiência maravilhosa. Ah, que legal. A Fernandinha está dizendo que ela é super sua fã, ela teve o prazer de te conhecer, além de você e toda a sua família, no seminário agora em maio. Um beijo, Fernanda. Legal. Bom, gente, a Taimeira me pediu para fazermos uma live sobre apadrinhamento afetivo. Você acabou de citar. Eu já fiz uma live sobre apadrinhamento afetivo especial. Inclusive, foi a Rita, também do Recife, que já faz esse tipo de apadrinhamento com uma menina muito querida que tem paralisia cerebral, PC, que chama, né? Mas no caso dela é uma adoção especial. Mas existe sim, gente, outras formas de você encontrar esses grupos e, de uma certa forma, né, mergulhar nesse universo. Basta você procurar na sua comarca. Recife, como você disse, está à frente. Mas eu tenho aqui uma espécie de provocação, se é que a gente pode falar assim, para você que está aí pensando, eu adotaria um adolescente? Por que não? Não pergunta se adotaria. Pergunte a você mesma, por que não? E aí eu tenho outras questões para conversar com você. Chegou até mim uma história de duas meninas gêmeas. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas quem tiver curiosidade, mas curiosidade de verdade, não curiosidade só de saber a história, mas curiosidade porque se interessa por essa história ou porque se interessa em apresentar
essa história para uma cegonha que você conheça. Eu não sou cegonha, eu estou aqui apenas como uma comunicadora, mas é que eu achei essa história fundamental e, ao mesmo tempo, veio ao encontro da história da Vivi com seu filho. Então, eu pergunto a vocês, se vocês hoje pudessem, tivessem, claro, né, dentro do perfil de vocês, dentro das condições, vocês adotariam duas meninas gêmeas que têm mais de 18 anos, tá? Elas não têm São menos nem lindas. mais. Porém, elas têm sim um jeito, têm sim um olhar, até mesmo uma fala de uma adolescente. Então, pensem aí. Tem curiosidade? Quer saber um pouco mais? Elas são de outro estado, não são de São Paulo. Então, já dependendo de onde você estiver me ouvindo, você teria que entrar em contato com a comarca delas para fazer o primeiro contato. Mas eu posso garantir a vocês que o que elas querem é amor. São duas meninas incríveis, elas se expressam muito bem, porém tiveram sim algumas questões da vida pessoal que a impediram de progredir e até de serem adotadas. Então, hoje em dia elas têm uma condição de vida onde elas têm o apoio de pessoas, mas elas pedem pais, elas querem uma mãe, um pai. E são duas meninas encantadoras, né, Vivi? São lindas, são cativantes, elas pedem o tempo todo uma família, elas pedem um papai, uma mamãe, sensibiliza muita gente, demonstra assim, um afeto, um carinho, né? Demonstram ser carinhosas e assim, são lindas, lindas, dá vontade de trazer para casa. Ai, Então, meu Deus. Mas, ó, eu vou... fica aqui esse convite a você para refletir e até mesmo para conversar com outras pessoas. De repente, se você participa de um grupo de pré ou pós-adoção, olha, eu estava conversando numa live com a Luciana lá do canal da adoção, era inclusive a adoção era sobre adoção de adolescentes. Será que eu tenho condição? Conversa com o seu companheiro, com a sua companheira ou com você mesma e se pergunte, por que não? Aí você, com você mesma, sem nenhum julgamento, vai dar os seus motivos e aceite-os. Mas, se você, por algum motivo, tiver vontade de conhecer a história dessas duas garotas lindas que eu estou comentando aqui hoje com vocês, procure-me no inbox. Eu teria o maior prazer de compartilhar, mas lembrando, não é apenas por curiosidade, e sim por uma vontade que o seu coração está falando. Poxa, Luciana, eu gostaria, me fala um pouco mais. Talvez seja um perfil que eu não tenha hoje, mas que eu possa ter amanhã, que eu possa mudar, que eu possa rever, que eu possa querer conhecer. Ah, mais um detalhe. Elas não querem um apadrinhamento afetivo, elas não querem, ah, mas eu posso ajudar financeiramente. Não, elas não querem isso. Elas querem sim um lar, embora elas já morem numa casa, tudo, mas elas querem uma família. Então, se você tiver aí, de repente, o seu coração for tocado e você tiver vontade, fala comigo, tá bom? Vivi, estamos aí os últimos 5 minutos. Alguém tem perguntinha para Vivi, gente? Eu comecei a falar e não vi aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha, Fernandinha mandando um beijão para você. A Daniela Caselli, um beijo no seu coração, Vivi. Quem mais? Tem mais Anny. perguntas? Vamos ver. Enquanto as pessoas não falam das perguntas, eu já vou anunciando que na próxima semana, na segunda-feira, nós teremos uma live sobre certidão definitiva. Será que demora? Ou não? Dependendo como foi o caso, carta precatória. Será que por esse viés é mais demorado, mas é garantido? Não. Talvez na mesma comarca seja garantido? Talvez. Então a gente vai conversar sobre isso. É uma história de uma mãe que está aí caminhando, se Deus quiser, para os finalmente, mas isso já leva algum tempo. Então, eu acho importante a gente conversar sobre isso para alertar algumas pessoas de que nem tudo acontece em 5 meses, por exemplo. É verdade. Vamos ver. Então, Você tem alguma coisa para falar, Vivi? Alguma consideração final? O tempo é seu. vou mostrar quem chegou aqui. Oiê, tudo bem, Williams? Bom, Tudo Então, bom? Já está fazendo pão de queijo? comendo, pô. Ah, então, comer é bom, né?
O que eu tenho para falar é que a experiência de adotar um adolescente, um jovem, mesmo aos 18 anos, é uma experiência maravilhosa. Está aqui meu filhão lindo, Lindo né? mesmo. Um fofo, dá super certo. É uma experiência incrível, a gente aprende muito. E a gente tem muito, quem tem muito amor para dar, né, pode abrir o coração, porque tem muitos adolescentes, né, esperando uma família, querendo ser amado, querendo dar amor, né? Então, assim, vale muito a pena as pessoas refletirem mais sobre isso, né? E eu não tenho nada contra a adoção de bebê, mas a nossa realidade aí hoje em dia, né, nas casas de acolhimento, né, são os adolescentes, né? Então, olha aqui que fofura, olha. Todo envergonhado, né? Ai, mamãe coruja. Sou. Então, aí, se alguém quiser trocar experiência, quiser me chamar também aí no privado, eu estou às ordens, estou à disposição para compartilhar um pouquinho mais. E é isso. Obrigada, Lu. Foi ótimo compartilhar um pouquinho da minha história, né? E que as pessoas, os pretendentes, né, possam ter esse olhar diferenciado, né? E ver que não é só um bebê ou uma criança menor que consegue ser filho, né? O adolescente também consegue ser filho e a gente também consegue exercer a maternidade, a paternidade em qualquer idade que o filho chega. Tá Que bom? lindo. Bom, mais uma vez, Vivi, gratidão. Muita Imagina as luz aí ordens. no caminho de vocês. Williams, desejo tudo de bom para você, para sua família. Obrigado. Incrível a sua história, parabéns. E a vocês que estão assistindo a live, mais uma vez, gratidão por estarem aqui. E agora, a gente se despede. Até a próxima live. Tchau. Beijo.